Olá, aquele abraço. Infelizmente, um resultado abaixo da expectativa. Bahia 1, Mirassol 1. Hora que os caras abriram o marcador, a defesa do Bahia dando aquela moleza de sempre, já conhecida. Então, Rogério Ceni não adianta elogiar porque fez uma boa partida. Na sequência, um vexame como o de hoje. Uma equipe pequena, mas disciplinada, bem organizada taticamente e, acima de tudo, criando dificuldades para o jogo do Bahia, hein, Diego? É isso aí. Mirassol bem postado, veio aqui mais do que meramente para se defender, como a maioria Sim, imaginava, inclusive eu, né? Mais do que meramente para se defender, também conseguiu avançar as linhas, né? Pressionar a saída de bola do Bahia, dificultando o estilo de jogo do Bahia. Time bem assim preparado para enfrentar o compactado. Bahia. Né, antenado, não sei se Iago Felipe também já deu algumas dicas para lá, mas a gente viu o Mirassol pronto para enfrentar o Bahia e um Bahia que Isso. não esteve pronto para dar respostas a essa postura da equipe paulista, a não ser ali no intervalo entre o final do primeiro tempo e o início do segundo, quando o Bahia foi dominante. Mas vamos falar tudo sobre esse jogo, esse resultado decepcionante na Fonte Nova, logo depois da nossa vinheta. O Farol Tricolor tá chegando. Olha a vinheta aí. Pois é, mais um vídeo aqui do nosso Farol Tricolor, depois da live dessa manhã de domingo, uma live muito legal, estamos gravando aqui à noite, por volta das 9 da noite desse domingo. O Bahia jogou mais cedo, empatando com o meu pai, e eu já falamos aí no início, em 1-1 com o Mirassol. Pedi de imediato a galera que curta o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, conseguimos chegar aos 2.900 inscritos pela manhã, e agora estamos rumo aos 3.000. Com fé em Deus aí nas próximos vídeos, nas próximas lives, a gente já vai atingir mais essa marca importante aqui pro canal, sempre com a ajuda, com a colaboração de vocês. E se você também quiser fazer parte do clube de membros do Farol, para fazer uma contribuição pro canal e ter benefícios exclusivos aqui e lá no nosso grupo de WhatsApp, botãozinho de seja membro para você olhar as opções aí e fazer parte do nosso clube do Farol. Pai, 1-1, resultado muito ruim, né? Porque por mais que a gente Muito. elogie o Mirassol é uma equipe que se mostrou muito organizada, competitiva, muito preparada para enfrentar o Bahia, né? Como eu disse, Uhum. parece até que Iago Felipe deve ter dado ali alguns caminhos das pedras ali, porque a gente viu um time realmente pronto para enfrentar o Bahia. E por mais que todas essas ponderações que a gente faça, Mirassol em casa, um time que quer alguma coisa no Campeonato Brasileiro, tem que vencer e o Bahia não venceu. Isso. Perfeito, perfeito. Sem dúvida alguma. Essa questão de aproveitar o mando de campo para fazer a pontuação, o Bahia não está fazendo. Isso. São 3 jogos e com resultados negativos. Mais uma vez hoje, saindo atrás do marcador, olha que deu a virada. Mas houve aquele impedimento, o impedimento VAR, que foi aplicado mais adiante para o próprio adversário. Então, aí eu também sou contra, mas é a regra. Eu também acho impedimento VAR. Se o cara tem nariz grande, se o cara calça 45, 48, e por conta disso livra o impedimento, é da regra. Se a regra vale para todos, eu não tenho o que dizer. Mas, indiscutivelmente, o Bahia mostrando uma limitação enorme quando uma equipe vem com um sistema consistente de marcação, sem dar muito espaço e, acima de tudo, criando um bloqueio naquela faixa de meio de campo para a linha defensiva. Um bloqueio rápido, um bloqueio eficiente, e o Bahia não soube fazer seu jogo. Não soube fazer seu jogo. Sim, sim, não se encontrou em campo. Tá aí a tabela do Campeonato Não. Brasileiro, lembrando, como a É gente ela. diz sempre, é aquela tabela incipiente, né? Primeiras rodadas não Isso. definem muita coisa, mas a gente já vê o Bahia Não. ali numa situação que é desconfortável, porque já foram 2 jogos em casa e até agora nenhum triunfo. Ou seja, Isso. se um time tiver campanha, inclusive, semelhante à do São Paulo, deixa eu ver se São Paulo tá jogando agora. O São Paulo. Não, São Paulo já jogou e Sim. empatou com o Cruzeiro, né? São Isso. Paulo empatou com o Cruzeiro. Então, São Paulo e o Bahia empataram seus 3 jogos, mas a gente vê é uma equipe que, por exemplo, como o Grêmio, venceu um jogo e perdeu dois, ele tá Isso. na frente do Bahia porque tem um triunfo a mais, Isso. né? Então Uhum. a gente tá numa situação ruim, Bahia em 14º por enquanto, mas ainda tem jogos acontecendo na rodada. E a gente vê ali na liderança ali, que surpresa, Flamengo e Palmeiras há muito tempo, há muitos anos, nas Sempre eles. lideranças frequentes aí dos campeonatos mais importantes do Brasil e da América do Sul, já se posicionam ali com destaque nesse início de campeonato, mas sem dúvida o que a gente esperava era um Bahia mais forte nesse início de competição,
Até porque fez 2 jogos em casa dos 3 primeiros compromissos na Série A, pai. É verdade, é verdade. Um desses compromissos, o próprio jogo de hoje, contra uma equipe que tem suas limitações. Se a gente olhar e dissesse assim, qual é o jogador do Mirassol que você quer do Bahia? Nenhum. Uhum. Nenhum. Sim. Ah, mas aquele joga direitinho, aquele joga meio direitinho, o outro joga quase direitinho, sim. Vai ficar nesse momento aí de observação. Mas nenhum desses jogadores do Mirassol me interessa para ter no Bahia na sequência das competições que vem. E o Bahia, mais uma vez, se mostrou acanhado, se mostrou limitado, diante de uma equipe que jogou contra o Bahia sem medo. Não jogou na retranca, jogou sem medo, Sim. simplesmente isso. Sim, verdade. Concordo. Deixa eu voltar para nossa tela principal, pedir mais uma vez a Volte. galera, deixa aí seu like, seu positivo, curta esse vídeo, se inscreva no canal para a gente aumentar mais e chegar logo nesses 3.000, ative as notificações e dá uma olhadinha no botãozinho de seja membro do Farol Tricolor, escalação já na tela para a galera de casa do jogo de hoje, e essa escalação que não trouxe em si grandes surpresas, né, a não ser Uhum. pela ausência de Lúcio, né, que a gente não estava Surpreendente. mapeando isso antes do jogo, né? Mas houve Uhum. essa ausência concreta aí, que foi a ausência de Lúcio Rodrigues, e o Bahia foi escalado normalmente, né, ainda mais com a ausência de Lúcio Rodrigues, uma escalação esperada, né, com o William José, né, fazendo aquele papel ali no comando de ataque, mas numa partida discreta, lembrando assim os piores momentos de William José nesse início de trabalho dele no Bahia. Não esteve bem hoje, né? Não. Mas a gente teve o Bahia dessa forma com Ronaldo mais uma vez titular, Gilberto, Canives, Ramos Mingo e Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Ademir, Eric Puga e William José. Bahia voltando a jogar ali num 4-3-3 que eu diria assim com muita concretude que não se mostrou tão eficiente, né? A gente Não. usou muito esse 4-3-3 no início da temporada, depois partiu algumas vezes para um 3-5-2, né? E hoje essa volta ao 4-3-3 não empolgou, porque a gente encontrou o Mirassol não deixando a bola chegar à feição para os atacantes de velocidade. Eric Puga ainda buscou muito, inclusive foi autor do gol, né? Mas a gente não viu um Bahia produzindo muito no ataque, um Bahia que demorou muito para se encontrar no jogo. Quando conseguiu se encontrar, inclusive, o placar já estava 1-0 para o Mirassol, né, pai? Perfeito, perfeito. Uma equipe perdida em campo, Uhum, visivelmente uma equipe que pensou num jogo mais fácil, que não foi, sim, não levou em consideração que está jogando uma primeira divisão, mesmo enfrentando uma equipe limitada, uma equipe emergente, uma equipe que luta efetivamente para fugir do rebaixamento. sem dúvida. Indiscutivelmente é isso. Com jogadores já rodados, já manjados, já que não, alguns jogadores até que não interessam a maioria dos clubes da primeira divisão. Uhum, Então, o Bahia não se preparou para isso, veio fazer um jogo pau a pau com o adversário. Quando o time tem que se impor, meu jogo é esse, o jogo da praça é esse, o Bahia andou se embolando, se nivelando ao time do Mirassol, e foi o que viu. Uma é isso aí. equipe bem armada taticamente e o Bahia perdido em suas conjecturas, tentando de um jeito, tentando de outro, mas nada coordenado que você dissesse. O Bahia está numa presença envolvente e que logo, logo vai superar o adversário. Em nenhum instante houve isso. No 2-1, quando o gol foi anulado, e aí, como eu disse, pela regra, pelo VAR, pelo milímetro, por aquela sondagem que existe, tinha que ser anulado mesmo. Não tenha dúvida que sim. Como eu disse, a gente aqui torce, mas não distorce. No entanto, a sequência da partida mostrou um Bahia apático, um Bahia sem criatividade, um Bahia que não utilizou seu poder ofensivo em intensidade, vez por outra chegava por lá, mas recebendo muito sufoco e uma atuação fraca logo de cara para destacar do David Duarte. Mas daqui a pouco eu falo sobre isso quando chegar o horário dele. Ok, mas lembrando que David Duarte não estava entre os titulares, mas Canives saiu lesionado ainda aos 12 minutos do primeiro tempo e David Duarte entrou para jogar mais uma partida. A Mal. gente viu um Mirassol surpreendente, o Mirassol marcando no campo de Sim, ataque, dificultando a saída de bola do Bahia logo no início do jogo, né? foi. E o Mirassol foi o melhor time até fazer o gol e até um pouco depois do gol. O gol foi Sim, feito aos 17 minutos, gol no é. cruzamento ali que veio da direita. E Gabriel, ex-jogador do Bahia, a gente falou aqui que ele jogaria destaque
do Bahia em 2012, acabou fazendo gol, boa finalização, se antecipou ao próprio David Duarte para fazer o primeiro gol, né, o gol da equipe do Mirassol no jogo, já que teve outro, mas foi anulado, e tirou o zero do placar aos 16, 17 minutos da primeira etapa, quando o Mirassol era o melhor time em campo, sem sombra de dúvidas, né? E o Bahia não conseguia se encontrar com essa marcação avançada que o Mirassol colocou, dificultando a saída de bola do Bahia, pai. Perfeitamente isso. Foi o que aconteceu. O Mirassol criou personalidade no jogo, se impôs em muitos lances, notadamente em bolas disputadas, no meio-campo, e chegava ao ataque com a velocidade e com jogadas concatenadas que envolviam facilmente a marcação do Bahia. Foi isso que eu vi também. Beleza. Falando do gol, né? Eu achei assim, não sei se você analisa da mesma forma, mas David Duarte é quem estava no lance, mas eu achei, não entendi muito bem Mingo, que não, aquele lance ali seria para um jogador que estava mais à esquerda, ele antecipar aquela bola também da defesa. Então foi uma falha, eu acho que geral, né? O jogador conseguiu cruzar ali do lado de Juba, Mingo não estava na sua posição para fazer a cobertura e David Duarte não chegou a tempo. Gabriel inteligente se antecipou e fez 1-0 para o time do Mirassol, isso aos 16, 17 minutos. E eu diria que aos 25, mais ou menos, o Bahia começa a se encontrar no jogo. Ainda passou um tempo depois do gol do Mirassol, um pouco assustado ali, mas aos 25 consegue se encontrar na partida. E aí, o resto do primeiro tempo foi todo do Bahia, né? O Mirassol mal conseguiu chegar ao ataque. E o Bahia tentando, fazendo jogadas de ataque. Eric Pulga muito bem no jogo novamente, conseguindo Muito bem ganhar de novo. quase todas, jogando praticamente sozinho no ataque, né? Com a pouca Sozinho. inspiração dos colegas e reclamando, buscando, botando a bola debaixo do braço e E tentando fazer pedindo a os bola. lances, pedindo o tempo inteiro o jogo, chamando o time para frente, né? Para marcar mais à frente. Ele fez esse É. gesto algumas vezes, né? Parecia que estava em outra sintonia em relação ao time, numa sintonia, no caso, melhor do que o resto do time, o Eric Pulga. E o Bahia conseguiu fazer o gol exatamente com Eric Pulga, cruzamento de Luciano Juba, né, no lance de bola parada, sobrou para Luciano Juba, que estava fora de posição, estava do lado direito, ele cruzou, né, e Eric Pulga de cabeça, da maneira mais inusitada, cabeceou para o fundo do gol, ainda se chocou com a trave, fiquei preocupado, inclusive, achei um Também choque relativamente forte com a trave, achei que ele preocupante. É. ia ter algum protocolo, inclusive, de concussão, e ele não Não seguiria teve. no jogo, mas acabou seguindo, tanto que ficou até o final em campo, né, e fazendo uma grande atuação em toda a partida, além de ter feito esse gol. Final do primeiro tempo, então, esse gol já foi aos 39 e 40, então, final do primeiro tempo, com o Bahia empatando e subindo, né? Depois de um início muito ruim, o Bahia tinha igualado o jogo, tinha superado o Mirassol e era dono do jogo no final da primeira etapa, pai. Era tudo que se esperava de uma equipe dona de casa, bem na Libertadores, uma equipe bem cotada no Brasileiro, que terminasse o primeiro tempo pelo menos empatando. Uhum. Fim de jogo, fim do primeiro tempo, o Bahia chega ao empate, mas não teve merecimento no segundo tempo. Apostou corrida com o adversário, teve suas chances, os caras tiveram, e todas as vezes que tiveram no mano a mano com a defesa do Bahia, notadamente com David Duarte, os caras levaram vantagem. Inclusive o Otário, que fez o gol de impedimento, saiu comemorando e provocando, um babaca aí, e um gol comemorando o gol anulado, coisa de babaca, visivelmente coisa de otário. Mas esse cara ainda assim levou várias vezes vantagem sobre David Duarte. Verdade. Então, no segundo tempo, a gente teve, né, um gol anulado do Bahia, né, no lance de cruzamento ali de Gilberto. A bola sobrou para David Duarte, que chutou e fez o gol. O gol foi validado a princípio, né, mas naquele VAR, impedimento de VAR, como meu pai destacou, porque David Duarte tem um pé grande, o outro tem um pé menor e tudo, o gol acabou anulado. Mas o gol também feito pelo Mirassol, né, também foi um gol muito no detalhe, né, um impedimento também muito pequeno, menos de Foi, 1 metro, com certeza. foi. Então foi um gol anulado para cada lado, mas eu diria que o segundo tempo foi assim: o Bahia muito bem no início, inclusive o gol anulado, outras boas alternativas, um chute rasteiro de Gilberto, Pulga quase chegou no segundo pau. Enfim, o Bahia muito bem até o momento que o técnico Rafael Guanais fez as substituições e aí o Mirassol voltou a ser superior em campo, né? Aquilo que a gente fala muitas vezes, que o técnico adversário às vezes apresenta uma alternativa que o Rogério não consegue acompanhar nas substituições que faz, Não. né? E Rogério fez uma primeira substituição, ele fez uma substituição tripla, né, Rafael Guanais, e Rogério primeiramente tirou Everton Ribeiro e colocou Cauli,
né? E aí depois, só na reta final, né, já aos 30 do segundo tempo, ele fez 3 substituições, Kaique, Arias e Eric no lugar de Ademir, Gilberto e Alexandre. Mas ainda assim essas substituições não surtiram tanto efeito, melhoraram um pouco o Bahia. O jogo ficou meio trocação franca ali na reta final e o Bahia ainda levou muita sorte no lance ali, que na verdade seria um lance de sorte também do Mirassol, um chute mascado que a bola acabou batendo na trave, que poderia inclusive ter dado triunfo à equipe do interior de São Paulo. Fim de papo então, um jogo decepcionante, tanto em termos de Muito. atuação quanto em termos de resultado. Como eu disse, uma equipe que pretende metas mais altas no Campeonato Brasileiro não pode perder pontos em casa contra o De jeito Mirassol. Com algum. todo respeito ao Mirassol, estamos inclusive elogiando bastante. Time bem organizado, bem Bem, arrumado, bem estudou o treinado. Bahia, se postou bem, né? Bem E treinado. então um time que tem seu valor, mas é um time que visivelmente vai lutar para não cair e o Bahia não pode perder pontos em casa contra uma equipe desse tipo, pai. É verdade, é verdade. Eu vi o mesmo jogo. O jogo foi esse mesmo. O Bahia mostrando uma limitação impressionante quando encontra o adversário que marca a sua saída de bola. Uhum. Quando encontra o adversário que não dá folga, não dá espaço em linhas. Porque, como já disse há algum tempo aqui, estou repetindo, jogar contra o Flamengo é muito mais difícil, mas o Flamengo deixa o Bahia jogar. Sim, Jogar contra um adversário como o Mirassol é mais fácil, teoricamente, mas o adversário não deixa o Bahia jogar. sim. Marca muito, o time muito contido, um time que consegue chegar à frente. E quando vê que tem facilidade, hoje eu observei isso no Mirassol. Quando ele vê que tem uma facilidade, ele volta a forçar a jogada. Fez isso algumas vezes em cima de David Duarte, que dançou diante de um adversário que criou uma provocação, oferecendo instantes de perigo, de aflição à torcida do Bahia. Beleza, voltei aqui para nossa tela principal, só para pedir mais uma vez a galera que nos acompanha, que curta o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, não esqueça aí de dar essa força para a gente seguir com Isso. esse trabalho, com esse conteúdo chegando a cada vez mais pessoas. E vamos agora para o quadro conhecido aqui do nosso Farol no pós-jogo, que são as notas do professor. Fernando Campos. Tá aí as notas do professor, do comentarista que a Bahia gosta de ouvir, o Bahia também, colocando de novo a escalação na tela para a gente falar sobre a avaliação aí do professor Fernando Cabuz, desses alunos aí do Bahia, esses alunos que tiveram um péssimo desempenho hoje, não conseguiram Péssimo. fazer o dever de casa a contento e o Bahia se complica desnecessariamente, apesar de ter muito campeonato pela frente, a gente sabe, mas era certamente para o Bahia estar em outra posição nessa Série A do Campeonato Brasileiro e estaria se tivesse vencido esse jogo em que era favoritíssimo. Pai, começando as notas com o goleiro Ronaldo, boa atuação de Ronaldo, defesas importantes no segundo tempo, hein? Foi. Sóbrio, sóbrio, sem fazer aquela defesa de pose para fotógrafo, mas ativo, ligado no jogo. A nota 7 para Ronaldo, uma atuação firme diante de um adversário que não foi besta, diante de um adversário que soube forçar a situação. 7 para ele. Concordo com a nota. As laterais do Bahia hoje, Gilberto e Luciano Juba. Gilberto abaixo do que eu esperava, correndo, tentando, mas também complicando, errando as saídas de jogada, nota 5 para ele. Luciano Juba, como sempre, chegando à frente com qualidade e não se pode exigir tanto na marcação, a nota 7 também para o Juba. É, Juba mais uma assistência, né? Lembrando que o Bahia até Isso, agora no Campeonato Brasileiro fez 4 gols, um gol de não Juba é? e 3 assistências de Juba. Ou seja, Sim, mostrando a vocação ofensiva que a gente fala sempre de Juba, mas é, eu até entendo um pouco o lado de Rogério nesse caso, porque a gente está com o Iago sem Borduque ninguém. sem utilização, né? Mais uma vez lesionado. E aí tem o Zé Guilherme, que veio do Grêmio e tudo, que pode ser mais testado, mas ainda não parece um jogador 100% pronto para a posição. A zaga, pai, a gente teve só por 13 minutos Canives, então os Canives certamente sem nota. Vou chamar logo as notas dos dois zagueiros que jogaram a partida praticamente inteira. Ah, não, você não falou de Luciano. Ah, falou de Luciano Juba, né? Olha, Então foi 7. 5 para Gilberto, 7 para Luciano Juba. Vou chamar logo as notas então como David Duarte e Ramos Mingo, pai. Péssimo. O David Duarte fez uma péssima partida. O gol foi em cima dele, de um baixinho. A jogada não teve nenhuma dificuldade, não tinha outros jogadores à frente, bastava ele chegar junto do cara. Precisava derrubar, pegar pelo pescoço. Dar aquele tombo que nenhum juiz marca nada. Ele deixou o cara ajeitar, fazer o gol. Então, achei a atuação dele péssima das péssimas das péssimas. Nota 4 para ele. Pronto, e Ramos Mingo?
Também não está grande coisa, viu? Já venho dizendo há algum tempo que Ramos Mingo está sendo tirado muito a meio armador, quando ele é zagueiro. Zagueiro tem que zagueirar, chegar junto, arrepiar, antecipar, não dar espaço para o adversário. A nota 5 para Mingo. Não gostei do jogo dele hoje muito, não. Beleza. Concordo também com as notas. Vou colocar agora vamos passar para o meio de campo, né? O Venha. Bahia entrou com seu meio de campo mais tradicional do time principal, do chamado time principal, que é Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro. Fraco Caio Alexandre, fraco Everton Ribeiro, 4 para cada um. Jean Lucas, uma nota 6. Certo. Concordo, Everton realmente, apesar de Everton ter achado o Ademir de maneira sensacional em um Botou momento, né? Ademir para fazer o Por gol. pior que tenha sido a atuação de Everton, a gente percebe, é claro, a categoria dele, a qualidade, um Sem passe como dúvida. aquele. Isso não Eu se vou subir para discute. 5 por causa 5 desse lance merece. específico, né? É. Caio eu achei Ademir que realmente falhou. muito abaixo, pouco Péssimo. inspirado, mal no jogo, né? Não Já conseguindo levar passou do vantagem, tempo. não Já conseguindo passou do achar os tempo. passes que muitas vezes ele acha. Não gostei da atuação de Caio também. Nem eu. Já passou do tempo do treinador colocar Caio no banco e Eric de titular. Ele que sabe a Fez isso na brincadeira que está segunda fazendo. etapa, inclusive, né? É tarde. Sim, É tarde. mas é isso. Eu acho que existe um pensamento nesse sentido já. Tomara. Beleza, mas Caio Alexandre também fez boas partidas no início da temporada, mas nos últimos jogos caiu de rendimento. Hoje, péssimo. Hoje, muito mal. Na frente, tivemos um trio de ataque novamente, depois de algumas partidas ali utilizando mais Cauli também como esse jogador de ligação, né? E o trio de ataque de hoje foram os dois velocistas Ademir, Eric Pulga e à frente William José, pai. Ademir, 4. Eric Pulga, 8. E o William José, 3. Não correspondeu em nada, errou quase tudo. Lances que eram dele, ele perdeu facilmente na marcação e fica pedindo desculpa por causa do erro. Do erro a gente não errou, ia falar espanhol. Por causa do erro, não tem nada a ver. Trate de jogar sua bola. Péssimo dos péssimos, o William José. E Ademir esteve muito fraco. O treinador do Bahia, que normalmente muda aos 15 minutos, demorou muito em fazer as mudanças hoje com jogadores que não vinham atuando bem. É isso. É isso. Mas no início do segundo tempo, o Bahia realmente estava jogando melhor, né? Mas o Rogério deixou de fazer as substituições, o adversário fez as substituições e aí teve uma mudança radical nesse momento das substituições que o Mirassol começou a jogar bem. O Rogério ainda assim demorou para fazer as substituições de que o time necessitava claramente naquela ocasião, né? Essas foram as notas dos jogadores titulares. Deixa eu só lembrar quem entrou no segundo tempo para essa partida, pai, só para ver se você quer também dar notas aí a algum deles. Kaique, a gente já falou, é claro, de quem entrou no primeiro tempo ainda, que foi David Duarte no lugar de Canives, mas no segundo tempo tivemos Cauli no lugar de Everton Ribeiro, Kaique no lugar de Ademir, Santiago Arias no lugar de Gilberto e Eric no lugar de Caio Alexandre. Algum deles merece destaque? Eu achei que Kaique entrou no jogo fazendo onda, tirando ondinha ali na frente, tentou algum tipo de jogada. Agora, ele nem sempre entra no time. E quando entra, é preciso que alguém acompanhe. É preciso que alguém aproxime. É preciso que alguém tente fazer uma jogada combinada com ele. Eu dou uma nota 6 para ele. E para os outros, não. O Eric merecia até uma nota melhor, mas eu achei ele meio afobado hoje, meio disperso. Eu gostei de Eric. Eu daria uma nota a ele, sim. Eu daria uma nota a ele, eu dou uma nota 6 para ele. Eu dou uma nota 6. Gostei. E Santiago Arias foi uma opção importante também, mas não acertou os cruzamentos decisivos na reta final do jogo, né? O Bahia procurou muito Santiago Arias, ele jogou praticamente de ponta, né? Jogando bem espetado pelo lado direito do campo, como ele faz muito bem, inclusive, mas ele não acertou aquele passe final, aquele cruzamento para o Bahia conseguir o segundo gol. Fora que o Bahia sofreu ali nas costas de Santiago Arias, né? Nos lançamentos longos feitos, porque o Santiago Arias realmente entrou para fazer esse papel de fazer os cruzamentos e dar os passes finais ali para tentar que o Bahia vencesse o jogo. Para a gente encerrar, pai, a nota de Rogério Ceni nesse jogo, nesse empate de Bahia 1, Mirassol 1. 4 para Rogério Ceni. Mostrou a sua limitação quando encontra um adversário que tenta ser emergente, sabe das suas condições, sabe que está abaixo do Bahia, mas consegue ter uma disposição tática que limita as ações do tricolor. E Rogério Ceni não soube sair disso.
É como você fosse enfrentar algum tipo de atividade onde existe uma rede de pescaria e você joga, e em alguns instantes, ao jogar, o outro adversário não consegue também pescar peixe. Então, o Rogério Ceni não conseguiu pescar peixe no dia de hoje, teve essa enorme dificuldade e mostra cada vez mais que, quando encontra um adversário de qualidade inferior, um adversário que vem mais preparado, que vem para jogar o jogo dentro do que é a sua própria condição de apresentar, da sua própria limitação, o time de Rogério Ceni fica perdido. Quando encontra um adversário de alto porte, que deixa o Bahia solto, o Bahia faz o jogo. Mas um adversário que entra em campo e que marca, o Bahia não consegue mostrar repertório, infelizmente. Uma nota foi dura, mas eu acho que faz algum sentido, porque eu diria que o jogo teve três momentos assim muito marcantes. Então, o início, que foi um início surpreendente, superior do Mirassol, né? Rogério Foi. realmente, o que ele bolou para o jogo foi totalmente dominado pelo técnico do Mirassol, né? Totalmente. Totalmente. Né? Aí, dos 25 minutos do primeiro tempo até os 15 do segundo, ou seja, o final do primeiro tempo e início do segundo, eu vi um Bahia realmente melhor que o Mirassol, chegando próximo, fazendo um gol, chegou a fazer outro que foi anulado, teve algumas boas chances, mas a partir das mudanças, mais uma vez bato nessa tecla, Rogério muitas vezes não consegue responder às mudanças que o treinador adversário faz na segunda etapa, Não vê o né? jogo. Não vê o que ele pode fazer dentro do jogo para desequilibrar o jogo novamente em seu favor, né? O treinador É. adversário consegue fazer isso e o Rogério muitas vezes não consegue. Então a gente viu um Mirassol depois das substituições criando muito, obrigando o Ronaldo a pelo menos duas grandes defesas. Grande E defesa. pois é. E o Bahia que naquele momento ficou assustado, tentou se encontrar, e quando vieram as substituições de Rogério, 15 minutos depois, aí o Bahia começou a melhorar um pouco mais no jogo, mas ainda assim, uma atuação muito abaixo, e volto a dizer, sou repetitivo, um time que quer disputar coisas grandes no Campeonato Brasileiro não pode perder pontos em casa para o Mirassol, repito, com todo respeito, o Mirassol é um time que jogou muito bem, veio aqui, fez o seu papel com muita qualidade, mas o Bahia Quase. tem que fazer valer a sua qualidade superior, esse é o Pelo mando de menos isso. campo, e vencer um jogo como esse. Algum destaque final, pai? Não, não. A arbitragem, como sempre, confusa. Esse cara é meio assim, Meio trava confuso, eu também alguns achei. lances, chatinho. Ele é manjado, mas atrapalhou os dois, atrapalhou o jogo. Sim, também acho. Concordo com a avaliação. Não houve nenhum prejuízo assim efetivo a nenhum dos dois Não. times. É isso aí. A gente volta em breve aqui. Pena que não deu certo nesse domingo, que o Bahia não fez o seu dever de casa e não conseguiu o primeiro triunfo no Campeonato Brasileiro. Já vem ali com 3 jogos, 3 empates. Tem que vencer. Empate não é Já suficiente. passou da hora. Precisa vencer e perdeu 2 grandes oportunidades nos jogos em casa. E vamos ver a sequência aí. Agora é Cruzeiro no meio de semana, fora de casa. Mas a gente volta aqui com o nosso Farol em breve, com novos conteúdos. Meu pai que vai estar talvez aqui fazendo os vídeos solo ao longo dessa semana, mas sempre aqui trazendo novidades, novos conteúdos para vocês. A gente agradece a audiência de sempre, pede mais uma vez a você que está aqui com a gente ainda, que curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, seja membro do Clube do Farol também. A gente volta em breve. Tchau, tchau e bora Bahia! Bola Bahia, foi o pior jogo do Bahia desses recentes, hein? Uhum, Tchau, verdade. tchau. Tchau.